E aí galera, aqui é Daniel Wilt e hoje a gente vai falar sobre observar e perceber. Valeu! E aí galera, beleza? Aqui é Daniel Wilt e queria trazer para vocês hoje uma reflexão, né? E trazer um pouco dos meus estudos sobre estoicismo e várias histórias aí que eu venho refletindo e praticando, obviamente, né? E documentando um pouquinho aqui com vocês. Eu tenho visto uma questão muito forte da gente estar vivendo coisas na nossa vida e chegando a conclusões, né? E chegando a conclusões sem validar, chegando a conclusões sem estudar, chegando a conclusões sem experimentar o que está envolvido ali. E botando objeções sem poder ver o que está na nossa frente. A gente está vivendo em cima de percepções e a gente não está vivendo. E aí isso me traz muito claro duas questões, assim, uma vinda do pensamento Lean, onde fala sobre um termo Gemba, que é o ambiente, o lugar onde as coisas acontecem, e um termo que tem lá que chama Genshi Genbutsu, que em inglês seria Go and see for yourself, go and see with your own eyes, tipo, vai com teus próprios olhos, vai ver por ti mesmo o que está acontecendo. E isso para mim tem um valor gigantesco, sabe? É a diferença entre você dar feedback para alguém baseado naquilo que alguém te disse que esse alguém fez, e diferente disso você começar a trabalhar próximo dessa situação, do que está acontecendo, e poder perceber isso e ver acontecendo, e aí então poder dar um feedback para uma pessoa um pouco mais porque você viu, porque você enxergou acontecendo a situação, você observou a situação. Então eu vejo que falta um pouco para a gente observar, né? E aí o observar e o perceber também, tendo clareza daí do lado estoicista, que é o que acontece é só o que acontece. Então aquilo que você observa é aquilo que você observa, né? Quando alguém sai do sério, por exemplo, e fala alguma coisa com um tom mais alto, certamente se você conversar com pessoas ao redor, elas vão dizer: ele ficou irritado assim por causa daquilo que fulano disse, ele ficou irritado por isso, por aquilo outro, por qualquer coisa que seja. E o grande passo é o seguinte: o que aconteceu foi que essa pessoa falou num tom mais alto, e foi isso que aconteceu. Isso não deveria ser resultante nem direcionador de nenhum sentimento que eu vá ter em relação a isso que aconteceu. Mas não, a gente por vezes quer entender porque aquela pessoa saiu do sério, a gente se sente culpado, a gente se sente um monte de coisa, ao invés de daqui a pouco fazer uma pergunta objetiva para a pessoa e tentar entender, ok, mas como a gente pode melhorar isso que está acontecendo? Como que a gente pode mudar isso que está acontecendo? Ou se a gente ficou em dúvida sobre algo que aconteceu, chegar para a pessoa em questão e dizer: eu podia explicar isso daqui que eu não entendi direito. Mas não, eu tenho percebido, e aí é percepção, e aí eu tenho ido atrás também para enxergar o que tem atrás daquilo ali, né? Para tornar minhas observações do que eu observo mais claro e não ficar tentando perceber o que está acontecendo, né? É tentar ir atrás e enxergar o que tem ali atrás, o que está acontecendo, o que realmente é o que eu estou vendo aqui, né? No Design Thinking, Design Thinking é uma forma de ação criativa, né? Então eu uso minha criatividade, mas eu tenho ação. Eu não trabalho em cima de percepções, eu trabalho em cima de fatos, eu trabalho em cima de descobertas, eu trabalho em cima de experimentação. E eu saio do óbvio. Então, quando eu tomo contato com isso que eu venho tomando contato, sei lá, os últimos 10 anos aí, seja com a questão do Lean, questão do Design Thinking, questão do estoicismo, comecei, né, a realmente estudar um pouco mais forte esses assuntos e a trazer isso como prática no meu dia a dia, eu fico altamente incomodado quando alguém larga uma frase com aquilo que percebeu sem ter ido validar com o outro lado. É isso mesmo, né? Porque daí valida o meu sentimento, eu posso me sentir irritado daí, porque realmente era aquilo que a pessoa estava tentando alcançar, e aí eu escolhi ficar irritado com alguma situação, né, nesse sentido. Deixo para tua reflexão e
não é um assunto muito fácil de comentar, então, como sempre, como a maioria acontece, manda o teu inbox aí pra gente conversar um pouco. Mas o like você consegue deixar aí o like, né? E vamos nessa. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.